Se você quer desenvolver uma mentalidade forte e disciplinada, revisar o seu dia antes de dormir é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio tinham o hábito de refletir sobre suas ações diariamente, buscando melhorar constantemente. Como disse Sêneca, quando o dia se encerra, faço um exame de consciência. Revisito tudo o que fiz e disse. Nada escondo de mim mesmo, nada passo por cima. Essa prática ajuda a fortalecer o caráter, corrigir erros e manter a paz de espírito. Agora vou te apresentar 10 formas estoicas poderosas de revisar o seu dia antes de dormir. 1. Avalie suas ações com honestidade. A honestidade consigo mesmo é um princípio essencial do estoicismo. Os estoicos acreditavam que apenas por meio de uma autoavaliação sincera podemos evoluir e nos tornar pessoas melhores. Um dos hábitos mais recomendados pelos filósofos estoicos era a reflexão diária sobre as próprias ações, especialmente antes de dormir. Reservar alguns minutos para essa análise pode trazer clareza sobre nossas atitudes e nos ajudar a agir de forma mais racional e virtuosa. Ao final do dia, faça a si mesmo algumas perguntas. Fiz o que era certo hoje? Agi com virtude ou fui dominado por emoções descontroladas? Minhas decisões foram baseadas na razão ou na impulsividade? Tratei os outros com respeito e paciência? Fui honesto em minhas palavras e ações? Aceitei com serenidade aquilo que está fora do meu controle? Ser sincero nessas respostas é essencial. Não se engane tentando justificar erros ou minimizar falhas. No entanto, reconhecer os próprios erros não significa se punir ou se culpar excessivamente. O objetivo da reflexão não é gerar sofrimento, mas sim aprendizado. O estoicismo ensina que cada erro deve ser visto como uma oportunidade de crescimento. Em vez de remoer falhas passadas, o foco deve estar no que pode ser melhorado a partir de agora. A autoavaliação diária também ajuda a identificar padrões de comportamento que podem estar nos prejudicando. Muitas vezes, reagimos de maneira automática e não percebemos que estamos repetindo os mesmos erros. Ao refletir sobre nossas ações, podemos identificar esses padrões e trabalhar para modificá-los. Outra lição estoica fundamental é diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Às vezes, nos frustramos por situações que não dependiam de nós, quando, na verdade, o mais importante é focar na nossa própria conduta e na forma como reagimos aos acontecimentos. Se algo saiu diferente do esperado, pergunte-se: fiz o melhor que pude dentro das minhas possibilidades? Se a resposta for sim, então não há motivo para arrependimento ou sofrimento desnecessário. Além disso, a prática da autoavaliação não deve ser apenas um exercício mental, mas sim um guia para a mudança de comportamento. Identificar uma falha ou fraqueza deve vir acompanhado de um compromisso real de agir de maneira diferente no futuro. Como dizia Epicteto, não basta desejar ser bom, é preciso praticar a bondade. Assim, cada reflexão deve levar a pequenas melhorias diárias, fortalecendo o caráter e a disciplina. Por fim, lembre-se de valorizar também seus acertos. Muitas vezes, focamos apenas no que fizemos de errado e nos esquecemos de reconhecer nossos progressos. Celebrar pequenas vitórias, como ter sido mais paciente em uma situação difícil ou ter mantido a calma diante de um problema, reforça hábitos positivos e nos motiva a continuar evoluindo. Portanto, adote o hábito de avaliar suas ações com honestidade todas as noites. Use essa prática como um instrumento de crescimento e aprimoramento pessoal. A cada dia, busque agir com mais sabedoria, autocontrole e virtude. Dessa forma, você estará sempre se tornando uma versão melhor de si mesmo. 2. Analise suas emoções e reações. Os estoicos ensinavam que a forma como reagimos aos acontecimentos tem mais impacto sobre nós do que os eventos em si. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que nossas emoções são moldadas por nossa interpretação dos fatos e que temos o poder de escolher como reagir. Por isso, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre suas emoções e reações ao longo do dia. Pergunte-se: o que me irritou ou frustrou hoje? Minha reação foi guiada pela razão ou pela emoção? Poderia ter respondido de forma mais calma e racional? Permiti que o medo, a raiva ou a ansiedade controlassem minhas ações? O problema era realmente tão grave quanto parecia no momento? Se tivesse mais tempo para pensar, teria agido de maneira diferente? A ideia aqui não é reprimir emoções, mas compreendê-las melhor. Muitas vezes nos deixamos levar por sentimentos momentâneos e só percebemos depois que poderíamos ter agido de forma mais serena. O estoicismo nos ensina que não devemos ser escravos das nossas emoções, mas sim
aprender a gerenciá-las, para que não tomem decisões por nós. Se perceber que um evento ou uma pessoa lhe causaram irritação, pergunte-se: isso realmente importa a longo prazo? Grande parte do que nos perturba no dia a dia são questões menores, que vistas de outra perspectiva perdem sua importância. Praticar esse tipo de análise ajuda a desenvolver paciência e equilíbrio emocional. Outro ponto essencial é entender que você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar sua resposta a eles. Se alguém foi rude com você, sua reação não precisa ser igualmente rude. Você pode escolher agir com serenidade e manter o controle sobre suas emoções, em vez de se deixar levar pelo impulso. A autoavaliação das emoções também permite reconhecer padrões prejudiciais. Se perceber que determinados gatilhos sempre despertam reações negativas, pode começar a trabalhar em formas de lidar melhor com essas situações. Por exemplo, se o trânsito ou atrasos costumam gerar irritação, pense em estratégias para encarar esses momentos de forma mais tranquila. Além disso, lembrar-se da impermanência das emoções pode ser útil. Aquilo que hoje parece um grande problema pode não ter importância amanhã. Quando se sentir tomado por um sentimento forte, experimente perguntar-se: isso ainda terá relevância daqui a uma semana, um mês ou um ano? Muitas vezes, a resposta será não, e isso ajudará a colocar a situação em perspectiva. O estoicismo não prega a ausência de emoções, mas sim o autocontrole e a sabedoria para lidar com elas. Se um erro foi cometido, use essa reflexão para encontrar formas de agir melhor no futuro. O crescimento emocional acontece quando aprendemos com nossas reações e buscamos aprimorá-las constantemente. Por fim, adote o hábito de observar suas emoções sem julgá-las, mas também sem se deixar dominar por elas. A cada dia, procure agir com mais consciência e serenidade. Assim, você fortalecerá seu caráter e se tornará uma pessoa mais equilibrada e resiliente. 3. Pergunte-se se viveu de acordo com seus princípios. O estoicismo não é apenas uma filosofia de pensamento, mas um guia prático para a vida. Seus ensinamentos não têm valor se não forem aplicados no dia a dia. Assim, ao final de cada jornada, faça uma autoavaliação sincera sobre sua conduta e reflita: eu pratiquei os valores fundamentais do estoicismo, como justiça, coragem, sabedoria e temperança? Minhas atitudes refletiram a pessoa que desejo ser? Se um sábio estoico estivesse ao meu lado, ele aprovaria minhas escolhas e comportamentos? Fui guiado pela razão ou me deixei levar por impulsos e emoções momentâneas? Tomei decisões baseadas em princípios sólidos ou cedi a pressões externas? Tratei os outros com respeito e dignidade, independentemente das circunstâncias? Aceitei com serenidade aquilo que está fora do meu controle? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for negativa, veja isso não como um motivo para culpa, mas como uma oportunidade para crescimento. O objetivo da reflexão estoica não é buscar uma perfeição inatingível, mas sim identificar áreas em que podemos melhorar constantemente. Ao reconhecer falhas, não se puna, mas trace um plano para agir de forma mais alinhada aos seus valores no futuro. Se percebeu que não foi justo em determinada situação, pense em como pode corrigir esse erro. Se faltou coragem para tomar uma decisão difícil, analise o que o impediu e como pode agir com mais firmeza na próxima vez. O grande ensinamento estoico é que o aprimoramento pessoal acontece diariamente, através da observação honesta de nossas ações e da disposição para mudar. O verdadeiro progresso não está em nunca errar, mas em errar menos a cada dia e caminhar na direção certa. Por isso, adote o hábito de avaliar suas escolhas todas as noites. Cada dia é uma nova oportunidade de viver com mais integridade, sabedoria e virtude. O estoicismo ensina que a excelência moral não é um destino, mas uma jornada contínua. 4. Reflita sobre o que estava sob seu controle e o que não estava. O estoicismo nos ensina a diferença crucial entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que está além de nossa capacidade de influência. Essa prática de distinção é fundamental para uma vida mais tranquila e equilibrada, pois nos ajuda a lidar com a frustração e a dor de forma mais racional e produtiva. Muitas vezes, nossa mente se prende a situações que não podemos modificar, o que nos gera sofrimento desnecessário. É importante reconhecer o que está ao nosso alcance e o que está fora dele, para assim poder direcionar nossa energia de forma mais eficaz. Ao final de cada dia, um bom exercício de reflexão é se perguntar o que exatamente causou frustração ou desconforto. Pergunte-se: eu fiquei chateado ou irritado com algo que estava além do meu controle? Algo que simplesmente não podia ser mudado por mim naquele momento? Isso nos faz perceber que a maior parte das nossas emoções negativas vem de situações em que não temos poder real para fazer mudanças. Talvez tenha sido uma situação no trabalho, um comentário de alguém,
ou uma circunstância externa que nos deixou incomodados. O importante é notar que essas coisas, por mais que nos afetem emocionalmente, estão fora do nosso alcance direto. Além disso, pergunte-se: aceitei as coisas como são ou tentei mudar algo que não podia ser mudado? Essa reflexão é essencial para compreendermos nosso comportamento diante das adversidades. Quando tentamos forçar mudanças em algo que não podemos controlar, estamos apenas desperdiçando energia emocional e mental. O estoicismo nos ensina que a aceitação é a chave para a paz de espírito. Aceitar o que não podemos modificar é libertador, pois nos permite seguir em frente sem o peso de uma luta inútil. Muitas vezes, estamos tão envolvidos com o desejo de controle que esquecemos que nossa verdadeira força está em como lidamos com aquilo que não podemos mudar. A tentativa de controlar tudo ao nosso redor é um caminho que nos leva à frustração constante, já que a realidade não se adapta às nossas vontades. O entendimento de que não somos responsáveis por todos os acontecimentos da nossa vida nos traz alívio e clareza mental. Quando passamos a identificar o que está fora do nosso controle e o que podemos realmente influenciar, nossa perspectiva muda. Em vez de nos preocuparmos com os detalhes minuciosos que não podemos alterar, devemos focar em como reagir e o que fazer com aquilo que temos nas mãos. Nosso comportamento, nossas escolhas e nossas atitudes são o que realmente podemos controlar, e é nisso que devemos concentrar nossa atenção. Em vez de tentar mudar o mundo ao nosso redor, podemos buscar mudar a nossa forma de lidar com ele, buscando soluções dentro das nossas possibilidades. Se, ao final de um dia, você perceber que dedicou tempo e energia para se preocupar com algo que estava além do seu controle, lembre-se de que essa preocupação foi inútil. Preocupar-se com coisas que não podemos alterar não traz benefícios. Isso apenas nos consome emocionalmente e mentalmente, nos impedindo de agir com clareza e propósito nas situações que estão sob nossa responsabilidade. Ao reconhecer isso, podemos aprender a redirecionar nossos pensamentos e atitudes de forma mais saudável e produtiva. No dia seguinte, é importante que você se proponha a praticar esse foco. Tente direcionar sua energia para o que está ao seu alcance e aceite com serenidade aquilo que está fora de seu controle. Ao fazer isso, você se torna mais resiliente e emocionalmente equilibrado. A prática de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos é uma habilidade que deve ser desenvolvida com o tempo, mas ela é essencial para a construção de uma vida mais tranquila e focada no que realmente importa. Lembre-se de que o estoicismo não nos pede para sermos passivos diante das dificuldades, mas sim para sermos conscientes daquilo que podemos mudar e daquilo que devemos aceitar. O caminho para a paz interior está em viver com clareza mental, em saber o que é possível modificar e o que deve ser simplesmente aceito. Essa é uma das lições mais valiosas que o estoicismo oferece. Aprender a separar o que está ao nosso alcance do que está além de nosso controle, para que possamos viver com mais sabedoria e menos frustração. Se ao final de cada dia você conseguir identificar o que estava fora de seu controle e o que poderia ter sido abordado de forma mais equilibrada, estará dando um passo importante em direção a uma vida mais serena. Aceitar que não podemos mudar tudo é uma forma de libertação. Não precisamos carregar o peso do mundo nas costas, nem lutar contra forças que não podemos controlar. Nossa verdadeira força está em como escolhemos reagir, como decidimos direcionar nossa energia e como enfrentamos as situações com clareza e aceitação. 5. Avalie como tratou os outros. Avaliar como você tratou os outros é um passo importante no caminho da autossuperação e do aprimoramento pessoal, especialmente para aqueles que seguem os princípios do estoicismo. Os estoicos, filósofos da Grécia Antiga que se dedicaram a ensinar sobre a virtude, o autocontrole e a racionalidade, valorizam profundamente o respeito e a empatia. O modo como interagimos com os outros reflete não só nossa compreensão do mundo, mas também nosso caráter e a qualidade da nossa convivência social. Eles acreditavam que, ao buscar o autoconhecimento e a virtude, uma pessoa deveria sempre se esforçar para ser justa, sensata e compassiva, compreendendo que nossas ações e atitudes têm um impacto direto nas pessoas ao nosso redor. Revisar nossas interações sociais, portanto, é uma maneira de manter nossa consciência alinhada com esses princípios. Quando você reflete sobre seu comportamento em relação aos outros, está não só avaliando suas ações passadas, mas também buscando uma melhoria contínua em sua maneira de ser e agir. Perguntar-se sobre o impacto que suas atitudes tiveram naqueles com quem você interagiu é um exercício essencial para o crescimento pessoal. É importante começar a reflexão com questões simples, mais profundas. Você foi gentil e paciente com as pessoas ao seu redor? Essa gentileza e paciência são fundamentais para uma convivência harmoniosa, pois elas criam um ambiente de respeito mútuo, onde os outros se sentem seguros para expressar seus pensamentos, sentimentos e ideias.
A paciência, por sua vez, nos permite lidar com os desafios do dia a dia, sem nos irritarmos facilmente, cultivando a calma diante das dificuldades e compreendendo que cada pessoa tem sua própria jornada e desafios pessoais. Uma outra questão relevante a ser considerada é: evitei julgamentos precipitados? A tendência humana é muitas vezes fazer suposições sobre os outros sem conhecer o contexto completo de suas vidas. O estoicismo nos ensina a não tomar decisões rápidas, baseadas em emoções momentâneas, mas a observar com clareza e discernimento antes de formar qualquer opinião. Ao se perguntar sobre os julgamentos que fez ao longo do dia, você pode se dar conta de como essas conclusões rápidas podem ter influenciado negativamente suas interações. O desafio é praticar a empatia, colocando-se no lugar do outro e tentando compreender suas motivações e circunstâncias antes de formar um julgamento. Além disso, vale refletir se você tratou os outros como gostaria de ser tratado. A famosa regra de ouro está profundamente enraizada em muitas tradições filosóficas e religiosas, incluindo o estoicismo. Tratar os outros com o mesmo respeito e consideração que gostaríamos de receber é uma maneira de viver de forma virtuosa, pois implica em respeitar a dignidade de cada pessoa, reconhecendo que todos merecem ser tratados com equidade e humanidade. Essa abordagem não significa apenas agir de maneira cortês ou educada, mas também ser atencioso e compassivo, compreendendo as necessidades e sentimentos do outro e buscando sempre promover o bem-estar coletivo. Caso, ao revisar suas ações, você perceba que em algum momento foi rude ou injusto, é fundamental não se criticar de forma severa, mas refletir sobre como pode melhorar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em aprender com nossos erros, não para nos culpar, mas para nos corrigir e evoluir. A partir do momento em que reconhecemos nossas falhas, somos capazes de ajustar nosso comportamento e tomar decisões mais alinhadas com os princípios estoicos de virtude, sabedoria e equilíbrio. É importante entender que ser um estoico não significa ser frio ou insensível. Ao contrário, o estoicismo nos convida a cultivar a sabedoria emocional, o que implica ser consciente das nossas emoções e usá-las de forma construtiva. Isso não quer dizer que devemos reprimir nossos sentimentos, mas sim que devemos aprender a lidar com eles de maneira equilibrada e racional. Ser um estoico é agir com sabedoria, ponderação e justiça nas nossas relações, buscando sempre agir de forma ética, respeitosa e compassiva, mesmo diante dos desafios ou das adversidades. Portanto, ao refletir sobre como você tem tratado os outros, procure sempre manter a mente aberta para o aprendizado e a evolução. O estoicismo nos ensina que, enquanto seres humanos imperfeitos, todos estamos em constante processo de desenvolvimento e aprimoramento. O objetivo não é ser perfeito, mas sim agir com sabedoria e equilíbrio, buscando a virtude em todas as nossas ações e interações. Ao fazer isso, você não só se aproxima mais dos princípios do estoicismo, mas também contribui para um ambiente mais harmonioso e justo ao seu redor, onde todos podem crescer juntos em virtude e respeito mútuo. 6. Pense no que aprendeu no dia. A vida cotidiana, muitas vezes, é repleta de experiências, desafios e momentos que nos ensinam algo novo, mesmo que em pequena escala. Porém, no turbilhão de compromissos, tarefas e preocupações, muitas vezes, não conseguimos perceber essas lições. Cada dia que passamos é uma oportunidade única de aprendizado, uma chance de entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. No entanto, é fácil cair na rotina e seguir em frente sem refletir sobre o que realmente aconteceu e o que podemos aprender com as experiências que vivemos. Esse é um processo que exige uma certa prática de autoobservação e atenção plena. E para isso, é fundamental que, ao final de cada dia, reservemos um tempo para refletir sobre o que vivemos. Antes de se deitar e permitir que a mente desacelere para o descanso, é uma boa prática dedicar alguns minutos para pensar sobre o que o dia proporcionou. Pergunte a si mesmo o que realmente aprendeu durante as horas que se passaram. Esse simples ato de reflexão pode trazer à tona insights valiosos, muitos dos quais poderiam ter passado despercebidos se não tivesse se permitido essa pausa. Ao refletir, você não só revê os acontecimentos, mas também os analisa de uma perspectiva diferente, o que pode te ajudar a absorver e entender melhor as lições que surgiram ao longo do dia. Além disso, a reflexão diária é uma excelente maneira de aprimorar a autoconsciência e o autoconhecimento, o que pode impactar positivamente suas ações no futuro. Aqui estão algumas perguntas que podem te ajudar a direcionar essa reflexão noturna. Primeira, o que aprendi hoje? Cada dia é uma oportunidade de crescimento, e mesmo que você não tenha vivido um grande evento ou algo muito marcante, certamente houve algo no dia que pode agregar ao seu aprendizado. Pode ser um detalhe pequeno, algo que você ouviu ou observou.
uma situação que você enfrentou, ou até mesmo uma reação sua a um acontecimento. A chave é estar aberto a perceber que, independentemente da magnitude dos eventos, sempre há algo que podemos aprender. Talvez hoje você tenha descoberto uma nova maneira de resolver um problema, ou talvez tenha identificado um ponto em que precisa melhorar. Segunda, tive alguma experiência que me fez crescer? O crescimento pessoal, muitas vezes, é resultado de experiências que nos desafiam ou nos tiram da zona de conforto. Nem sempre percebemos essas situações enquanto elas acontecem, mas, ao refletir, podemos perceber que aquilo que parecia ser apenas mais um desafio foi na verdade um momento de aprendizado profundo. Pode ser uma conversa difícil, uma tarefa que exigiu mais de você do que o esperado, ou até mesmo um momento de introspecção que te fez ver a vida sob uma nova ótica. O crescimento é, muitas vezes, uma consequência de enfrentarmos situações que exigem adaptação e aprendizado, e é fundamental reconhecer esses momentos para que possamos aproveitá-los ao máximo. Terceira, cometi algum erro que pode me ensinar algo? O erro é muitas vezes visto de maneira negativa, mas na realidade, ele é uma das fontes mais ricas de aprendizado que podemos ter. Ao refletir sobre o seu dia, pergunte-se se cometeu algum erro, grande ou pequeno. A chave aqui não é se culpar ou lamentar, mas sim entender o que o erro pode te ensinar. Quais foram as causas do erro? Como você pode fazer diferente na próxima vez? O erro é uma oportunidade de ajuste e crescimento, e, ao identificá-lo, você pode ajustar suas ações e melhorar suas decisões no futuro. Lembre-se de que errar não é sinal de fracasso, mas sim de experiência adquirida. Se ao final de sua reflexão você perceber que não conseguiu identificar nenhuma lição significativa do dia, talvez isso seja um sinal de que você não estava totalmente presente em suas experiências. Talvez você tenha deixado o fluxo do dia te levar sem realmente parar para prestar atenção nas pequenas coisas que poderiam te ensinar algo. Isso pode ser um indicativo de que, em algum momento, você se desconectou da sua percepção consciente, e é justamente nesse ponto que você pode aprender a melhorar. No próximo dia, tente estar mais atento às suas ações, às suas emoções e às situações ao seu redor. Muitas vezes, as lições mais valiosas estão escondidas nos detalhes do cotidiano, e a prática de estar mais consciente pode fazer toda a diferença. Tente estar mais atento às suas reações, ao que sente e ao que pensa em diferentes momentos do dia. Isso pode envolver uma observação mais atenta das interações com as pessoas, das suas próprias escolhas, dos desafios que surgem e de como você lida com eles. A vida é cheia de oportunidades de aprendizado, mas é preciso estar disposto a parar e refletir para perceber essas oportunidades. É como se estivéssemos em uma jornada de crescimento contínuo, e a cada dia, sem percebermos, estamos adquirindo novas habilidades, novos entendimentos e novas formas de ver o mundo. Quando você se permite refletir sobre o que aprendeu ao final do dia, você está cultivando uma prática poderosa de autoconsciência que pode transformar sua maneira de viver. A reflexão diária ajuda a organizar a mente, a reduzir o estresse e a trazer clareza sobre o que realmente importa. Ela permite que você tire lições das situações, fortaleça suas decisões e melhore a forma como se relaciona consigo mesmo e com os outros. Portanto, procure incluir esse momento de reflexão na sua rotina antes de dormir. Pergunte a si mesmo o que aprendeu, como cresceu e o que pode melhorar. Com o tempo você perceberá que, ao adotar essa prática, sua capacidade de aprender com os eventos do dia se tornará cada vez mais aguçada. Não subestime o poder desse simples ato de parar e refletir, pois ele tem o potencial de transformar sua vida de maneiras sutis, mas profundas. Lembre-se de que cada dia é uma chance de ser melhor, e a reflexão é o primeiro passo para alcançar esse objetivo. 7. Agradeça pelos desafios e dificuldades. Os desafios e as dificuldades, apesar de muitas vezes parecerem pesados e até injustos, podem ser vistos como grandes oportunidades para o crescimento pessoal. Os filósofos estoicos, que dedicaram suas vidas a entender como viver com sabedoria e virtude, tinham uma visão completamente diferente sobre as adversidades. Para eles, os obstáculos não eram algo a ser temido ou evitado, mas sim uma chance valiosa de se desenvolver e evoluir. Essa perspectiva é essencial, pois nos permite mudar a forma como lidamos com os problemas, aprendendo a extrair lições e forças de situações que, à primeira vista, parecem difíceis ou até insuperáveis. Quando você se depara com um desafio ou uma dificuldade em sua vida, em vez de sucumbir à frustração ou à revolta, que tal experimentar uma mudança de mentalidade? Em vez de reclamar e se deixar consumir pelos aspectos negativos da situação, procure agradecer. Isso pode parecer contraintuitivo em um primeiro momento,
mas a prática de agradecer pelos desafios traz uma transformação profunda. Ao agradecer, você se coloca em uma posição de aceitação e entendimento, reconhecendo que o que está acontecendo é parte de algo maior. Isso não significa que você deve negar os sentimentos negativos ou ignorar a dificuldade, mas sim que pode se abrir para a possibilidade de que esses momentos difíceis têm algo a oferecer. Uma pergunta poderosa que você pode se fazer é: o que os desafios de hoje me ensinaram? Ao refletir sobre isso, você começa a perceber que cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado, e até mesmo as situações mais complicadas podem carregar lições valiosas. Pode ser que o desafio de hoje tenha ensinado a você mais sobre sua paciência, sobre sua resiliência, ou até sobre suas próprias limitações e como superá-las. Essas lições, por mais que não sejam fáceis de aprender, são essenciais para o seu crescimento pessoal e para o fortalecimento do seu caráter. Além disso, você pode se perguntar: como posso usar as dificuldades para fortalecer meu caráter? A ideia aqui é entender que, ao enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria, você tem a oportunidade de moldar o tipo de pessoa que você se torna. Em vez de se deixar enfraquecer ou desanimar pelas dificuldades, você pode escolher usá-las como uma ferramenta para reforçar suas qualidades. Pode ser uma chance de se tornar mais disciplinado, mais resiliente ou mais atento às suas emoções. Cada desafio, então, se torna um degrau na escada do autodesenvolvimento. É importante lembrar das palavras de um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, Marco Aurélio, que disse: "O obstáculo é o caminho." Essa frase resume perfeitamente a visão estoica sobre as dificuldades. O obstáculo, ao contrário de ser um bloqueio ou algo que nos impede de seguir em frente, é, na verdade, o próprio caminho que precisamos percorrer para alcançar nossos objetivos e para crescer como indivíduos. Isso significa que, em vez de tentar evitar as dificuldades, devemos aceitá-las como uma parte necessária do processo de evolução. Cada desafio é, de certa forma, uma oportunidade disfarçada, uma chance de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios futuros. Assim, quando se deparar com um problema ou uma dificuldade, lembre-se de que o que parece ser uma barreira pode, na verdade, ser um catalisador para o seu crescimento pessoal. Em vez de olhar para a situação com desespero ou frustração, tente mudar a sua perspectiva e veja nela uma oportunidade de se tornar uma versão mais forte de si mesmo. O que inicialmente pode parecer um obstáculo intransponível pode ser, de fato, o melhor caminho para alcançar uma maior clareza, força e sabedoria em sua vida. 8. Prepare-se mentalmente para o dia seguinte. A preparação mental para o dia seguinte é um passo fundamental para garantir que você consiga enfrentar os desafios do dia com mais equilíbrio, clareza e propósito. Quando o dia chega ao fim e você já tem a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu, é importante dedicar um tempo para pensar no que vem pela frente. Preparar a mente para o próximo dia não significa simplesmente planejar as atividades ou ter expectativas do que irá acontecer. Significa se preparar para viver de acordo com valores e princípios sólidos que te ajudem a ser a melhor versão de si mesmo, independentemente dos obstáculos que possam surgir. A reflexão sobre o dia que passou deve ser o ponto de partida para essa preparação. Ao olhar para o que aconteceu, busque entender o que você fez de bom, mas também analise o que poderia ser feito de forma diferente, o que você aprendeu e o que deseja melhorar. Essa análise é essencial, porque cria uma base sólida para o que você fará no futuro, sem que se torne uma repetição automática do que aconteceu antes. Depois de ter essa reflexão, é o momento de começar a pensar no dia seguinte. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer para ser melhor amanhã. Essa questão parece simples, mas é de uma profundidade enorme. O que significa, de fato, ser melhor amanhã? Isso envolve reconhecer que sempre há espaço para crescimento e que nossas ações e decisões têm um grande impacto em nossa vida e nas pessoas ao nosso redor. Ao refletir sobre como pode melhorar, você começa a desenvolver um comprometimento constante com seu próprio aprimoramento, o que é uma característica fundamental da filosofia estoica. Além disso, é crucial pensar sobre como você quer agir diante dos desafios que irão surgir. A vida é cheia de imprevistos e situações complicadas que testam nossas emoções e nossa capacidade de lidar com elas. Na filosofia estoica, somos incentivados a focar naquilo que podemos controlar e aceitar com serenidade o que está fora de nosso alcance. Por isso, ao se preparar para o dia seguinte, é importante definir como você deseja reagir diante das dificuldades, como você quer que sua mente e seu corpo respondam ao estresse, como você quer se comportar diante de uma situação desafiadora. Essas questões são valiosas para estabelecer um comportamento intencional e focado em sua paz interior.
em vez de ser levado pelas circunstâncias externas. Outra reflexão importante é a de o que você precisa lembrar para manter a calma e a racionalidade durante o dia. Em momentos de grande pressão ou de desespero, é fácil se perder nas emoções ou agir de maneira impulsiva. O estoicismo nos ensina a importância de cultivar a calma interna e a racionalidade, como um modo de nos afastarmos das distrações externas que podem nos afetar negativamente. Então, antes de dormir, pense em qual é o seu centro, aquilo que te ajuda a retornar à sua serenidade em tempos difíceis. Quais são os princípios que você deseja viver? Que palavras ou lembretes podem te ajudar a manter o foco em seus objetivos, independentemente do que aconteça? Ao adotar essa prática de reflexão antes de dormir, você não só está se preparando para um amanhã mais produtivo, como também está se alinhando com os ensinamentos estoicos, que pregam a necessidade de viver com virtude, clareza e autocontrole. Isso ajuda a acordar não apenas mais disposto, mas também mais preparado para viver de acordo com os princípios que você considera mais importantes, sejam eles de sabedoria, coragem, justiça ou temperança. O que ocorre quando você adota esse tipo de preparação mental é que, com o tempo, você começa a desenvolver uma consistência maior em suas ações e decisões. Você passa a acordar não apenas reativo ao que o dia lhe traz, mas sim com uma atitude proativa, com o objetivo de viver de maneira alinhada com seus valores mais profundos. Isso cria uma sensação de controle, de equilíbrio e de harmonia, uma vez que você não depende mais das circunstâncias para se sentir em paz consigo mesmo. A prática de se preparar mentalmente para o dia seguinte é uma forma poderosa de alinhar sua mente e suas ações com seus valores mais profundos. Ao fazer isso, você não apenas melhora sua capacidade de lidar com os desafios da vida, mas também começa a viver de uma maneira mais estoica, mais focada naquilo que é realmente importante. Ao adotar esse hábito, você garante que, independentemente dos obstáculos que surgirem, estará mais preparado para enfrentá-los com tranquilidade, racionalidade e principalmente de acordo com os princípios que regem sua vida. 9. Pratique o memento mori. O conceito de memento mori é um convite a refletir sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte. A ideia por trás desse conceito é nos lembrar constantemente de que o tempo que temos é finito e que a morte pode nos alcançar a qualquer momento, seja amanhã ou daqui a muitos anos. Esse lembrete não tem a intenção de nos deixar ansiosos ou com medo, mas sim de nos ajudar a viver de forma mais consciente e intencional, aproveitando ao máximo o tempo que nos é dado. A prática do memento mori pode ser inserida na nossa rotina de forma simples, mas extremamente poderosa. Antes de dormir, por exemplo, você pode parar por um momento e se perguntar: se hoje fosse o meu último dia de vida, estaria satisfeito com as minhas ações e com o que eu fiz durante o dia? Esse exercício de reflexão pode ser uma forma de fazer com que você avalie como está utilizando o seu tempo. Muitas vezes, nos deixamos levar por distrações ou por atividades que, no final das contas, não são tão significativas, e a prática do memento mori nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Ele nos lembra de que o tempo é um bem precioso e que devemos usá-lo de maneira que traga sentido para a nossa vida e que nos permita crescer como pessoas. Outro questionamento importante que pode surgir ao praticar o memento mori é: se eu não acordar amanhã, como as pessoas irão me lembrar? Essa pergunta vai além da reflexão sobre o presente e nos leva a pensar no legado que deixamos para os outros. O que estamos fazendo para que nossa vida tenha um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor? Quais são os valores e as ações que estamos cultivando agora, que moldarão a nossa memória depois de nossa partida? Esse tipo de questionamento nos desafia a agir de forma mais autêntica, a ser mais generosos e a pensar nas consequências das nossas escolhas, pois, ao fim e ao cabo, é isso o que realmente importará quando não estivermos mais aqui. É importante entender que o memento mori não é um conceito que deve nos trazer pavor, mas sim um impulso para vivermos com mais propósito e clareza. Muitas vezes, o medo da morte nos paralisa, mas ao invés de temer a sua chegada, devemos usá-la como um catalisador para vivermos uma vida mais plena e significativa. Lembrar da morte pode nos ajudar a nos concentrar no que realmente importa, nos fazendo tomar decisões mais conscientes, que alinhamos aos nossos valores e aspirações. Esse lembrete diário pode ser simples e até mesmo silencioso. Não é necessário uma reflexão profunda todos os dias, mas a ideia é nos ajudar a nos manter centrados, não deixando que o cotidiano nos distraia de nossas verdadeiras prioridades. Afinal, o tempo é um recurso escasso, e como qualquer outro recurso, ele deve ser bem administrado. Ao invés de nos perdermos em preocupações pequenas ou em tarefas que não agregam valor à nossa vida, o memento mori nos ensina a focar no que realmente é importante. Esse exercício não é sobre ser negativo ou sobre se desesperar diante da ideia da morte.
mas é sobre aceitar o fato de que a morte é uma parte inevitável da vida e que, ao invés de evitá-la, podemos usá-la como uma ferramenta para enriquecer a forma como vivemos. Perguntar-se se estamos fazendo o melhor uso do nosso tempo, se estamos satisfeitos com o que realizamos e se estamos criando um legado digno de ser lembrado, são formas de nos mantermos conscientes e em constante evolução. Em última análise, o Memento Mori nos ensina a valorizar a vida em sua totalidade, com todas as suas complexidades, e a aproveitar ao máximo as oportunidades que temos. Ao nos lembrarmos da finitude da vida, passamos a dar mais importância ao que realmente importa, abandonando aquilo que é superficial ou irrelevante. Essa prática pode ser um guia simples, mas extremamente eficaz para garantir que estamos vivendo de maneira que nos traga satisfação e sentido. Portanto, ao adotar o Memento Mori em sua vida, você não está se entregando ao medo ou à angústia, mas sim se permitindo viver de forma mais plena e consciente. Ao se perguntar todos os dias se estaria satisfeito com suas ações, se hoje fosse o último dia de sua vida, você cria um hábito de reflexão que pode trazer mudanças profundas e duradouras em sua forma de viver. Além disso, ao refletir sobre o legado que deixará para o mundo, você se torna mais focado e determinado a viver de acordo com seus valores, fazendo escolhas que alinhem com seus objetivos de vida e, ao final, garantindo que quando o fim chegar, você estará em paz com a forma como viveu. 10. Encerre o dia com serenidade. Encerre o dia com tranquilidade e serenidade, pois ao final de um longo período de atividades, é essencial encontrar um momento de paz para desacelerar. A correria, as obrigações e até mesmo as pressões do cotidiano podem consumir nossa energia e nossa mente, mas ao fechar o dia, devemos aprender a fazer uma pausa e permitir que o cansaço se transforme em alívio. Esse é o momento de se permitir descansar e renovar as forças, sabendo que o que passou ficou para trás e que o amanhã está além do nosso controle. A revisão das tarefas do dia pode ser uma prática importante para entender o que foi realizado e o que ainda necessita de atenção, mas, uma vez que isso foi feito, é crucial saber deixar de lado qualquer preocupação. O peso do que não foi feito ou do que não deu certo pode se tornar um fardo emocional, e carregar esses pensamentos para o final do dia é algo que só contribui para o desgaste mental. Por isso, a verdadeira paz começa quando você solta esses pensamentos, reconhecendo que o passado não pode ser alterado e que o futuro ainda está por vir. Esse momento de relaxamento e reflexão não deve ser visto como um simples ato de adiamento das responsabilidades, mas como uma estratégia para recarregar a energia emocional e mental. A vida segue um fluxo contínuo e, por mais que seja tentador ficar preso nas incertezas do futuro ou nas falhas do passado, é vital que, ao final de cada jornada, você tome um passo atrás, respire e permita que a serenidade ocupe seu espaço. Isso ajudará a criar uma sensação de alívio, de que, independentemente dos desafios enfrentados, você fez o melhor possível dentro das suas capacidades naquele momento. As preocupações, quando não tratadas, podem se tornar uma bola de neve e muitas vezes passamos mais tempo nos preocupando com o que está por vir do que realmente vivenciando o que está acontecendo. Ao liberar essas preocupações antes de dormir, você não apenas prepara sua mente para o descanso, mas também cria um espaço mental mais saudável para encarar os desafios do próximo dia. Afinal, cada dia é uma nova chance de começar de novo, de tentar com mais sabedoria, de agir com mais clareza e de viver com mais consciência. Portanto, ao concluir suas atividades, faça um esforço consciente para soltar as tensões do dia. Deixe para trás o que não se pode mais alterar, sem carregar o peso do arrependimento ou da ansiedade. O amanhã é um campo em branco, um território desconhecido, que você só poderá conquistar se deixar o presente ser vivido com toda a mira atenção e leveza. O que você pode controlar agora é o seu descanso, a sua recuperação e a preparação emocional para ser uma versão melhor de si mesmo amanhã. No fim das contas, a verdadeira liberdade vem quando conseguimos nos libertar das amarras da preocupação e focar no que realmente importa, o aqui e o agora. O ato de relaxar, de encontrar serenidade antes de fechar os olhos, é uma maneira de honrar o dia que passou e se alinhar com o que está por vir. Não adianta carregar os erros de hoje ou se perder nos medos de amanhã. Tudo o que você tem é o momento presente, e é nesse momento que você deve encontrar paz, permitindo que a mente se acalme e o corpo se prepare para um descanso reparador. Se você aprender a colocar um ponto final ao final de cada jornada com esse sentimento de leveza e serenidade, não apenas estará dando a si mesmo o presente de um descanso restaurador, mas também estará se preparando para ser mais eficaz, mais equilibrado e mais capaz de lidar com os desafios que surgirem. Isso não significa que você deva ignorar os problemas ou as pendências,
mas sim que deve ter a sabedoria de entender que há um momento para agir e outro para descansar. Ao dar a si mesmo a permissão de se desconectar das preocupações ao fim do dia, você estará preparando sua mente e corpo para dar o melhor de si no novo ciclo que começará com o nascer do sol. Portanto, respire fundo, relaxe e libere-se das tensões. O dia terminou, e o que não foi feito não pode mais ser mudado. O que importa agora é dar ao seu ser a chance de descansar e se regenerar. Quando você acordar, estará pronto para encarar os desafios com mais clareza e calma, sabendo que cada dia é uma nova oportunidade para fazer melhor, aprender mais e crescer com as experiências que a vida oferece. Revisar o seu dia com uma mentalidade estoica é um hábito simples, mas extremamente poderoso, capaz de mudar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Ao adotar essa prática diária, você se torna mais consciente de suas escolhas, decisões e atitudes, permitindo que enxergue com clareza onde pode melhorar. O estoicismo nos ensina a analisar nossas ações, sem julgamentos precipitados, mas com um olhar honesto, buscando aprender com os erros cometidos ao longo do dia. Esse processo de reflexão constante ajuda a desenvolver uma força interior que não se abala diante das adversidades da vida. Com o tempo, você se torna mais resiliente, mais capaz de enfrentar os desafios sem perder a tranquilidade, pois entende que as dificuldades são oportunidades de crescimento e não algo a ser temido. Em uma das suas máximas mais conhecidas, Sêneca afirmou: "Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai." Essa citação nos lembra que, sem direção, qualquer esforço é em vão. Quando não temos clareza dos nossos objetivos e valores, é fácil nos perdermos no caos do dia a dia. Por isso, refletir sobre nossas ações ao fim de cada dia é uma maneira eficaz de manter nossa jornada alinhada com nossos princípios e propósito. Então, ao chegar ao final de mais um dia, antes de adormecer, pare por um momento e faça uma pausa para refletir. Você está vivendo de acordo com seus princípios? Está sendo fiel àquilo que você acredita ser o melhor para a sua vida? Ou tem se deixado levar por impulsos e circunstâncias momentâneas? A prática de parar e refletir sobre isso te coloca no controle da sua vida, permitindo que você ajuste a direção sempre que necessário, com sabedoria e clareza. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos somos a mudança.